Em 1938, na cidade de Daegu, na Coreia do Sul, um homem chamado Lee Byung-chul fundou uma pequena empresa de comércio. O nome escolhido? Samsung Sanghoi, que em coreano significa 3 estrelas. Ele não imaginava, nem nos seus sonhos mais ambiciosos, que esse pequeno negócio se transformaria, décadas depois, em uma das maiores potências tecnológicas do planeta. A história da Samsung é uma saga de resiliência, ambição e uma incrível capacidade de se reinventar. Prepare-se, porque esta é a jornada da Samsung, de uma pequena loja à gigante da tecnologia. Nos primeiros anos, a Samsung não fabricava celulares, nem televisores. Seu negócio era simples e essencial para a época: exportar arroz, peixes secos e macarrão para a China e outras regiões da Ásia. A Coreia ainda era um país pobre, devastado pela ocupação e tentando se reconstruir após a guerra. Mas a visão de Lee Byung-chul já era clara: crescer, inovar e expandir. Cada saco de arroz e cada caixa de peixe exportada era um pequeno passo em direção a um futuro muito maior. A empresa estava construindo não apenas um negócio, mas a base de um império industrial que mudaria para sempre a face da Coreia. Com o avanço da industrialização na Coreia do Sul, a Samsung começou a mudar. A década de 60 foi um ponto de virada. Impulsionada por um governo que incentivava o crescimento de grandes conglomerados, a empresa diversificou seus negócios. E em 1969, nasceu a Samsung Electronics. Seu primeiro produto? Uma televisão em preto e branco, simples, feita em parceria com a japonesa Sanyo. Pode parecer modesto hoje, mas para a época foi um marco gigantesco. Era o início de uma nova era, a entrada da Samsung no mundo da tecnologia, um universo que ela viria a dominar. Nos anos 70 e 80, enquanto o mundo se maravilhava com as inovações japonesas, a Samsung começou a apostar no futuro: a eletrônica, os semicondutores e os computadores pessoais. Em 1983, ela tomou uma decisão ousada: produzir seus próprios chips de memória. Foi um passo arriscado que transformaria o destino da empresa. Na época, muitos analistas ocidentais duvidaram da capacidade da Coreia de competir nesse mercado tão complexo. Mas a Samsung persistiu, investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. Esse foi o movimento que silenciosamente a preparou para se tornar uma força global. Enquanto o mundo via a ascensão de marcas como Sony e Panasonic, a Samsung trabalhava nos bastidores, aprendendo, copiando e, acima de tudo, melhorando. Muitos a subestimaram, rotulando-a como apenas uma imitadora barata. Mas a empresa estava apenas se preparando, absorvendo conhecimento e aprimorando seus processos. Era uma estratégia de longo prazo, uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A Samsung estava construindo a base para um salto que surpreenderia o mundo inteiro. Em 1993, a liderança passou para Lee Kun-hee, filho do fundador. E com ele veio uma revolução. Sua frase, dita a executivos em Frankfurt, tornou-se lendária e definiu o novo espírito da empresa: mudem tudo, exceto suas esposas e filhos. Ele exigiu perfeição, qualidade e inovação radical. Chega de ser o segundo melhor. A Samsung começou a se transformar de dentro para fora, quebrando paradigmas e abandonando a mentalidade de apenas seguir tendências. Era hora de criá-las. Nos anos 90, a Samsung passou a competir de igual para igual com os gigantes da eletrônica. Suas televisões ficaram melhores, com mais qualidade de imagem, e seus primeiros celulares começaram a surgir. Mas a jornada não foi fácil. A crise financeira asiática de 1997 abalou a Coreia e quase levou a empresa à falência. Mas, como um reflexo de sua própria história, a Samsung sobreviveu. Vendeu ativos, cortou custos e, mais uma vez, saiu da crise mais forte e mais enxuta, pronta para o próximo desafio. O novo milênio trouxe o desafio da conectividade. Em 2000, a Samsung lançou um dos primeiros celulares com MP3 integrado,
o SPH-M100, antecipando a convergência de mídias. Foi um sucesso. Poucos anos depois, em 2007, o mundo seria transformado pelo lançamento do iPhone da Apple. A revolução dos smartphones havia começado e a Samsung precisava de uma resposta à altura. E ela veio com a linha de produtos que mudaria tudo: Galaxy. Em 2009, o primeiro Samsung Galaxy chegava às lojas. Moderno, elegante e rodando o sistema operacional Android do Google, ele se posicionou como a principal alternativa ao ecossistema da Apple. Era o início de uma rivalidade histórica que definiria a indústria de tecnologia por mais de uma década. A batalha dos smartphones havia começado e a Samsung estava no centro da arena. Vieram os processos por plágio movidos pela Apple. As disputas judiciais se arrastaram por anos, com acusações de ambos os lados. A crítica internacional era feroz. Mas a Samsung resistiu, aprendeu com os erros, melhorou seus designs e se reinventou. Seus celulares ficaram cada vez mais sofisticados. Suas telas AMOLED se tornaram o padrão de excelência do mercado e suas câmeras se tornaram cada vez mais poderosas, muitas vezes superando a concorrência. Mas nem tudo foram vitórias. Em 2016, a empresa enfrentou sua maior crise pública: o desastre do Galaxy Note 7. Relatos de baterias que superaqueciam e explodiam se espalharam pelo mundo. A imagem da marca foi abalada. A confiança do consumidor posta à prova. A empresa teve que fazer um recall global de milhões de aparelhos, gerando um prejuízo bilionário. Parecia o fim da linha para a série Note. Mas, fiel à sua história, a Samsung se levantou, assumiu a responsabilidade, implementou um rigoroso processo de verificação de baterias e, no ano seguinte, lançou um novo Note, reconquistando a confiança do público. Enquanto a batalha dos smartphones ocupava as manchetes, outra divisão da Samsung dominava o planeta silenciosamente: a de semicondutores. Os chips de memória e processadores da Samsung estavam em computadores, servidores, carros e até mesmo em produtos da concorrência, incluindo os iPhones da Apple. A empresa não era apenas uma fabricante de celulares, ela era o coração tecnológico que pulsava dentro de todo um ecossistema global. De 2019 em diante, a Samsung apresentou ao mundo uma nova fronteira: os smartphones com telas dobráveis. O Galaxy Fold e o Galaxy Z Flip foram produtos ousados, que mostraram que a inovação ainda era possível em um mercado saturado. Além disso, a empresa avançou em inteligência artificial, televisores 8K e monitores ultra-realistas para o mercado gamer. O mundo assistia mais uma vez à capacidade da Samsung de ditar o futuro. Durante a pandemia global, a Samsung, como todas as empresas, enfrentou desafios monumentais: escassez de chips, crises logísticas e paralisação de fábricas. Mesmo assim, manteve-se forte. A crise acelerou o investimento em sustentabilidade, automação e em novos campos promissores, como o desenvolvimento de chips especializados para carros autônomos e redes 5G. Em 2023, o Galaxy S23 Ultra marcou uma nova era de inovação. Com câmeras de precisão absurda, incluindo um zoom espacial que parecia mágico, e processadores otimizados com inteligência artificial, a Samsung mostrava que continuava à frente. A integração de IA generativa em seus dispositivos e a promessa de um ecossistema totalmente conectado provavam que a empresa não estava apenas acompanhando o futuro, mas construindo-o ativamente. Hoje, a Samsung é muito mais do que uma marca de eletrônicos. É um conglomerado que atua em construção naval, finanças, biotecnologia e muito mais. E é um símbolo de reinvenção, de persistência e de uma visão de longo prazo que transformou uma nação. Uma empresa que nasceu de uma simples exportadora de arroz e se tornou uma das 10 maiores do mundo, um verdadeiro testemunho do poder da inovação e da resiliência. Samsung. Uma história de erros, acertos
e, principalmente, de uma transformação contínua. Obrigado por assistir a essa jornada incrível. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!